Então, hoje a gente inicia o estudo de fitopatologia agrícola e de plantas daninhas. Essa unidade curricular que tem 2 horários semanais e conta com carga teórica e prática, né? Mas com a questão do distanciamento social, nós vamos aí focar e tentar, no máximo, né, passar a teoria, mas também de uma forma bem ilustrada, com vídeos, quando for pertinente, para ajudar vocês a entenderem o conteúdo, tá? O objetivo dessa disciplina é fornecer aí conceitos básicos, né, sobre fitopatologia, plantas daninhas, para que vocês aprendam a identificar doenças e conheçam também os agentes causais de doenças, que é estudado dentro de fitopatologia agrícola, doenças de plantas, tá? E também aprendam a reconhecer as principais plantas daninhas, plantas invasoras, plantas que competem aí com as culturas de importância agrícola. E também reconhecer, por exemplo, sintomas de doenças, existem doenças bióticas e doenças abióticas. As doenças abióticas são deficiência nutricional, falta de água para a planta, o sol em algumas culturas pode causar uma doença biótica, no abacaxi, por exemplo. O abacaxi, não sei se vocês já observaram, quando você está passando próximo à lavoura, você vê que os frutos envoltos com um jornal. Aquele envolvimento do fruto com jornal é para evitar a queima solar, que a parte do fruto que fica voltado para o sol poente, se você não envolve o fruto, ocasiona uma queima ali no tecido desse fruto e uma lesão que vai inviabilizar sua comercialização ou reduzir seu valor comercial, dependendo da gravidade daquele dano. E não é uma doença causada por um vírus, por uma bactéria, é uma doença abiótica causada por um fator climático, que é os raios solares. E as doenças bióticas, né, que são causadas por vírus que são específicos de plantas, bactérias, nematóides, fungos. A gente vai estudar principalmente esses agentes causais de doenças bióticas, sendo que tem outros, os espiroplasmas, os fitoplasmas, só que a gente vai focar principalmente em vírus, bactérias, fungos e nematóides. E lembrando, pessoal, que são micro-organismos que são específicos que causam essa doença nas plantas, assim como tem vírus que são específicos ao nosso organismo, né? Vírus da dengue, da gripe, infelizmente aí o do Covid, né? Tem vírus específicos que causam são centenas de doenças que podem acometer as plantas, tanto as plantas nativas como as plantas cultivadas, só que o nosso foco sempre vai ser as plantas cultivadas, pela sua importância econômica e a importância que tem de proteger essas culturas para que elas produzam mais, né? Produzam de lucros para o produtor. A conta precisa fechar, o produtor, ele investe, quando ele vai começar, por exemplo, uma cultura de milho, ele vai investir ali no plantio, na semente, nos insumos básicos de adubação, de agroquímicos, né, como inseticidas, fungicidas, acaricidas, vai investir no controle de plantas daninhas, de forma mecânica e também controlando de forma química com herbicidas, dessecando a área quando é feito o plantio direto, né, e dessa forma, ele investe muito dinheiro, né? É muito dinheiro investido num cultivo, qual seja ele, mas estou dando o exemplo da soja. Para ele ganhar dinheiro, ele precisa produzir para pagar o seu investimento e sobrar dinheiro para ele. E quando o produtor, portanto, ele tem que cuidar dos fatores que reduzem a produtividade. Fatores que reduzem a produtividade são insetos, pragas, doenças de plantas, plantas daninhas competindo na área ali de cultivo. Aí vem outros fatores que vocês estudaram, vão estudar, né? Como a adubação da cultura, se não tem uma adubação equilibrada, falta algum nutriente, a cultura não vai se desenvolver
como deveria, isso também é um fator de redução. A quantidade de água disponível no solo, se é um cultivo sem irrigação, como é feito com a soja, com o milho, né, de segunda safra, a água disponível vai depender das chuvas, né? Então, por isso tem que cultivar em épocas que tem disponibilidade natural de chuva. E mesmo assim, a gente sabe que acontece alguns anos aí de ter falta de chuva na época que deveria chover, que é chamado de veranico, né? Mas é também um fator redutor, a água disponível no solo. Então, tem vários fatores que podem reduzir a produtividade. E o produtor, juntamente com o técnico, que está ali acompanhando esse produtor, juntamente com o agrônomo que está acompanhando, tem que fazer o manejo dessa cultura, a condução de forma que reduza ao máximo esses fatores redutores de produtividade. É claro que nunca vai conseguir zerar a quantidade de pragas de uma área. Não existe zero insetos pragas, zero doenças numa cultura. Mas o manejo é feito para reduzir o problema das doenças, das plantas daninhas e também das pragas dentro dessa área. Essa semente aqui, eu tenho que atualizar ela, porque também teve atualização no novo PPC, mas eu tenho aqui anotado, né, o que é estudado dentro de fitopatologia agrícola, a história da fitopatologia, ou seja, como que se descobriu o que é doença. Isso é bem curioso, porque há séculos atrás acreditava que doença era um castigo, né? Até as doenças de plantas, e não sabiam, porque não tinham tecnologia ali de laboratório para identificar os agentes causais. Então, simplesmente atribuía muitas vezes a castigos de Deus, né? Mas depois, com o desenvolvimento de microscopia, começaram a identificar as partículas virais, o que era um fungo, o que era uma bactéria. Então, isso possibilitou elucidar o que eram os agentes causais de doença. A importância econômica, né, das principais doenças, porque essas doenças, elas reduzem a produtividade. Isso vai impactar diretamente no bolso do produtor. Então, quais são aí os aspectos econômicos relacionados com as doenças nas culturas de importância agrícola? Vamos estudar também os principais agentes causais de doenças, que são os fungos. Temos centenas, milhares de espécies de fungos que causam doenças, né, em plantas por todo o mundo, bactérias, vírus e nematóides. A classificação das doenças de plantas, elas são classificadas de acordo com o local que ocorre, com os sintomas que causam. Então, tem algumas classificações. Manejo integrado de doença. Manejo integrado de doença, ele vai englobar o uso de várias ferramentas, como controle químico, que eu vou dar aqui o exemplo, para controlar um fungo, por exemplo, que causa doença na batata. Usam controle químico para esse fungo, um fungicida protetor para evitar a entrada da doença. Tem fungicidas curativos também, que é já quando a doença está instalada. Mas existe doenças de plantas que é preciso trabalhar só de forma preventiva, porque não tem como ter medidas curativas. Por exemplo, algumas doenças de sistema que atinge o sistema condutor de seiva, como o fungo que ocasiona a murcha no tomateiro. Ele atinge os vasos condutores de seiva. Então, todas as medidas de controle têm que ser preventivo. Cultivar resistente, um manejo de irrigação adequado para evitar o excesso de umidade que pode ocasionar muitas doenças, agravamento dessa doença, porque depois que a doença está instalada dentro do sistema ali de condução de seiva da planta, não tem cura, a planta vai morrer. Então, tem algumas doenças que não tem medida curativa. Então, tem que trabalhar de forma preventiva. E outras doenças, sim, principalmente doenças foliares, né? A ferrugem da soja, que é tão conhecida, que causa tantos danos na cultura da soja, ela tem medida preventiva e também curativa. Quando tem pulveriza ali fungicidas que vão proteger os tecidos vegetais, mas também quando já tem
a doença instalada, é possível fazer pulverizações de fungicidas curativos, né? Então, tem algumas doenças que têm medidas preventivas e curativas aí bem eficientes, e outras doenças que tem que trabalhar só de forma preventiva. Tem controle biológico de doenças, que a gente vai abordar, né, durante esse curso. Alguns fungos, por exemplo, benéficos, que competem com o fungo que causa a doença e vai reduzir os problemas daquela doença na planta. O controle cultural, que é, por exemplo, uma rotação de cultura. Esse ano eu vou plantar nessa área tomate. Ano que vem, ou nem preciso, em áreas que são irrigadas, nem é ano que vem, né? Depois que eu colher, terminar essa safra de tomate, eu vou iniciar uma cultura ali que seja de outra família botânica. Não vou plantar, por exemplo, a batata depois do tomate, que a batata ela é da mesma família do tomate. A batata aí que a gente chama de batata inglesa, essa batata mais comum, a batata doce é de outra família, né? Mas a batata que a gente chama de batata inglesa, popularmente, né? Ela é da mesma família do tomate. Então, quando nós trabalhamos numa área, ali numa sucessão de culturas com plantas da mesma família, as doenças são muito comuns do tomate quanto da batata. Então, você vai estar facilitando a vida do agente ali causal de doença. Então, por isso que é importante plantar culturas que sejam de famílias diferentes. Por exemplo, colhi o tomate, planto um milho, planto ali uma vagem, né? Planto uma couve, que são de famílias diferentes. E dessa forma você quebra um pouco o ciclo de doenças e reduz essas doenças na área. Agora, eu acabei de colher tomate, planto tomate de novo. As doenças que estavam ali na área vão continuar causando problema nesse novo cultivo de tomate. Então, a rotação de culturas é uma forma de controle cultural. A adoção de espaçamentos mais largos para ter um arejamento melhor da área também é uma forma de controle cultural. E tem o controle genético, que é a resistência de plantas a doenças, né? E isso é feito através de melhoramento genético, né? Clássico, e por isso tem grandes multinacionais e também empresas nacionais, como a Embrapa, né, que trabalham nesse melhoramento vegetal das plantas. E por isso que hoje a gente já tem materiais, por exemplo, de batata, com resistência a doenças, as principais doenças da batata, tomate com resistência a algumas doenças. Então, esse é chamado de controle genético. E quando a gente fala de manejo integrado de doenças, é isso, é usar várias táticas de controle, não focar só no controle químico, mas alinhar o controle químico com o controle cultural, com o controle genético, e dessa forma obter uma eficiência maior de controle de doenças. Dentro de plantas daninhas, principalmente vamos estudar aí a importância econômica das plantas daninhas na agricultura, estudar um pouco de biologia de plantas daninhas, a interferência dessas plantas daninhas sobre as culturas, né? A interferência de competição, porque a planta daninha ela está no espaço ali, competindo por água, por luz, por nutrientes e por espaço, com a sua cultura de importância econômica. Pensa aí numa soja e cercada de branquiária ali naquele espaço. A branquiária, ela vai estar competindo, tirando a água que seria disponível para essa soja, tirando os nutrientes que o produtor adubou ali na área para a cultura da soja, ela vai estar absorvendo e desenvolvendo. Vai estar sombreando a cultura da soja, né, porque ela vai desenvolvendo muito rapidamente. As plantas daninhas, ela têm a capacidade de desenvolver mais rápido do que, assim, algumas espécies de plantas daninhas desenvolvem mais rápido que a cultura, porque ela é mais rústica, mais adaptada ao ambiente. Então, ela sombreia rapidamente a cultura, ela compete, então, por luz dessa forma, com a sua cultura, e a planta precisa de luz para fotossíntese, né? E compete por espaço, tá ali inserida no mesmo lugar
bem próximo da soja, e dessa forma reduz muito o desenvolvimento da cultura. Por isso que é tão importante manter o controle de plantas daninhas numa área, né? Identificação de plantas daninhas comuns nos sistemas produtivos do cerrado. Temos plantas, dezenas e dezenas de espécies, né? A buva, o juá, o apaga-fogo, nós temos aí a guanchuma, temos o picão. Então, temos uma infinidade de plantas daninhas que você sai no quintal, na cidade, né, assim, na calçada, você vê no seu quintal, no fundo da sua casa, se não for cimentado, sempre vai ter uma planta daninha. As plantas aí daninhas, elas têm grande capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Elas conseguem se desenvolver em ambientes em que uma planta uma planta melhorada, uma planta de soja não conseguiria. Vocês já viram que entre pedras, né, um terreno bem pedregoso, né, tem plantas que conseguem desenvolver ali. São bem rústicas, né? Vamos estudar também a questão da lelopatia. O que é a lelopatia? Tem plantas que elas liberam substâncias ali próximo dela que inibem o desenvolvimento de outras plantas. Isso vai além da competição, não é nem competição, é um artifício que melhora a sua competição ali no ambiente. Mas vou dar um exemplo aqui bem clássico, que não é nem uma planta daninha, mas para vocês entenderem. A aroeira, né? Todo mundo conhece essa planta, todos não, mas muitos de vocês conhecem, já falaram, ouviram falar. A aroeira é uma planta, não é daninha, né? Mas estou dando um exemplo aqui de um efeito alelopático. A aroeira é muito usada para madeira, né? Uma madeira que dura muitas décadas, né? Ela tem um efeito alelopático sobre a branquiária. Onde tem uma planta de aroeira, embaixo dela, vocês podem observar que pouco se desenvolve a branquiária, o capim branquiário. Porque ela tem um efeito alelopático, ela produz substâncias que inibem o desenvolvimento da branquiária. Aqui a gente está citando duas plantas que não são daninhas, mas só para vocês entenderem o que é alelopatia. E tem casos de plantas daninhas que liberam substâncias que inibem o desenvolvimento de uma cultura. Então, nesses casos, ainda tem que ter mais controle dessas plantas daninhas para evitar o subdesenvolvimento da cultura. Tem uma planta muito comum aqui na nossa região de Cerrado, né? Que ela é chamada de alecrim, ou também chamada de mata-pasto. É muito comum nas áreas de pasto, né? Nas áreas de pastagens. Essa planta, ela também tem efeito alelopático sobre a branquiária. Ela vai liberando substâncias que vai inibindo o desenvolvimento da branquiária. E se o produtor não faz ali uma renovação daquela pastagem, ou até um controle químico com herbicida, naqueles locais onde tem essas plantas de alecrim, se for um caso de ter uma população dessas plantas daninhas mais local, compensa fazer o controle químico. Agora, se estiver muito disseminado na área, é recomendado fazer uma renovação de pastagem, né, com uma aração, depois gradagem pesada, para reduzir essa população de plantas daninhas. O alecrim, então, ele libera substâncias no solo. Assim, alecrim, gente, é um nome popular, né? Também chamado de mata-pasto, que também é outro nome popular. Vocês vão ver que planta daninha muda muito o nome de região para região. Eu tenho um manual de plantas daninhas, depois vou mostrar para vocês, que é bem fácil um livrinho para identificação de plantas daninhas comuns, tá? Então, vamos falar também de anelopatia, dispersão de plantas daninhas. Como que as plantas daninhas se dispersam no ambiente? Como que as sementes dessas plantas daninhas se dispersam? Por exemplo, o carrapicho. Eu sei que vocês estão mandando mensagem, daqui a pouco no chat, daqui a pouco eu olho, tá bom? O carrapicho, por exemplo, capim carrapicho. Todo mundo que passa numa área que tem sementinha do capim carrapicho ali, sai com a calça cheia. Aquela capacidade da semente engrudar na sua calça, engrudar na crina do cavalo, no rabo da vaca,
no pelo do cachorro, é um artifício de disseminação de sementes, né? Em longas distâncias. Outra forma, muitas sementes de plantas daninhas são usadas como alimento para pássaros, para mamíferos aí do cerrado, né? E quando esses animais ingerem essa sementinha, eles vão, depois de liberar essas sementes nas fezes, em outra área, e vão dispersando essas sementes de plantas daninhas, e essas plantas daninhas vão alcançando novos espaços. Então, as plantas daninhas, elas têm capacidade de dispersar muito facilmente. Tem sementes que são muito levezinhas, vamos falar, deixa eu lembrar uma aqui. A semente, por exemplo, de uma planta daninha que chama serralha. A semente, quando está no ponto de maturação, ou seja, no seu ponto de máximo de desenvolvimento fisiológico, ela é bem plumosa. E ela é levada pelo vento por alguns metros, né? Dependendo da corrente de ar, se for uma corrente de ar mais forte, leva até quilômetros de distância. Então, é um outro fator de dispersão de sementes. Nós também vamos estudar na parte de plantas daninhas a herbicidologia, que é o estudo aí dos herbicidas, que são o fator de controle químico, né, de plantas daninhas, e também falar de resistência de plantas daninhas a herbicida. Isso aí é um problema da agricultura e é um problema atual, que com a pressão de aplicar direto, né, seleciona plantas que têm alguns fatores ali fisiológicos e também morfológicos que não morrem com aquele herbicida. E vai aplicando o herbicida e vai ficando aquela planta daninha. A buva é um exemplo de planta daninha que tem bastante problema com resistência a glifosato. Temos também o capim amargoso, né? Então, a gente vai falar sobre esse problema e medidas para reduzir esse problema de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Para reduzir esse problema, tem que rotacionar os herbicidas, fazer captação de planta. O ideal seria vir de forma mecânica, né? Depois de uma pulverização, a gente sabe que isso é difícil para o produtor, a questão de mão de obra, mas o correto não, uma das saídas seria depois de uma pulverização de herbicida, as plantas, por exemplo, de capim amargoso que não morreram com aquele determinado herbicida que você usou, vim fazendo o arranquio com um enxadão, com uma enxada, para que aquela planta não permaneça na área, porque aquela planta que permanece e apresenta resistência ao glifosato, por exemplo, ela vai gerar novas plantas pelas suas sementes, e só vai aumentando o número de plantas resistentes ali na sua área. Deixa eu ver aqui os comentários. A Kathleen falou, passa num pasto cheio de plantas que tem esse carrapicho na calça, sem ser o carrapicho, aquele outro. Sim, tem aquele que também chama, deixa eu ver, carrapicho, o nome popular, beiço de boi, tem vários nomes, né, que ele gruda mesmo na calça também, que parece, também tem o timbete, né, o capim, carrapicho, tem o timbete, tem a semente de picão. O Rodrigo está falando do caruru. O caruru é um problema, né, em áreas de cultivo. Tem vários tipos de caruru de espinho, né, o caruru roxo. Então, tem muitas plantas daninhas. Que bom que vocês já estão citando algumas aí. A Kathleen citou algumas formas de dispersão de sementes que realmente grudam, tanto na nossa roupa e também em pelagem de animais, né? Já viram um cachorrinho peludo que você leva lá para a fazenda e solta ele no seu terreno, lá no seu quintal, que está cheio de planta daninha. O bichinho volta aqui, só o carrapicho, só o timbete no pelo, né? É uma forma de dispersão. O Rodrigo falou da tiririca. Sim, tiririca é uma planta daninha aí bem complicada, né? E que, de se controlar, também um problema em muitas áreas agrícolas, tá? Muito bom aí os exemplos de vocês.
Então, vamos aqui, podem continuar comentando aí, pessoal, que eu vou dando uma paradinha aqui e a gente vai comentando as perguntas que vocês tiverem, até comentários mesmo. Então, dentro desses exemplos que eu já dei para vocês, é importante vocês anotarem aí no caderno de vocês essas duas perguntas, tá? O que é fitopatologia e o que é considerado uma planta daninha. Podem anotar, porque isso eu já dei exemplos, né? Mas isso é importante para vocês, dentro da cabeça aí de vocês, delimitar e conceituar o que é isso, tá? O que se trata a fitopatologia e o que é considerado uma planta daninha. Essas respostas não necessariamente precisam vir agora, tá? Elas vão amadurecendo, eu vou conceituar aqui, mas com o passar das aulas vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Aqui hoje eu vou dar o conceito básico e que vocês podem até anotar, mas com certeza ao longo das explicações, ao longo das aulas, vai ficar muito mais fácil entender esses dois conceitos, né, de fitopatologia e também de planta daninha, tá? Vou dar uns minutinhos para vocês anotarem essas duas perguntinhas. Outras plantas, enquanto vocês anotam, eu vou buscar o livro aqui, que está no meu armário, de plantas daninhas, só para mostrar para vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o manual de identificação e controle de plantas daninhas. Depois eu vou fechar o slide e ver se está enquadrando bem aí para vocês a imagem, tá? Esse manualzinho, ele não tem todas as plantas daninhas que você vai encontrar aí no quintal, na fazenda, mas ele tem as principais. E o bom dele, vou mostrar aqui um exemplo. Eu estava até falando dessa planta aqui, essa aqui que é a mata-pasto que eu estava falando, também conhecida como alecrim do pasto. É bem comum aqui na nossa região, em áreas de pastagem mais degradada, tá? Essa planta daninha, ela além de ter o aspecto de competição direta com a pastagem ali, com a branquiária ou com o pânico que estivesse sendo plantado, mas ela também tem efeito alelopático, principalmente aí o efeito alelopático sobre algumas espécies de branquiária, como a decumbens, tá? E nesse livro de identificação, ele também vem sempre uma lista de princípios ativos de herbicidas que são utilizados para o controle dessa planta daninha, tá? E também vem citando os nomes populares. Como eu disse, nome popular de planta daninha, deixa eu fechar aqui para mim enquadrar melhor a imagem para vocês, que eu estou mostrando. Ô, professora. Oi. Onde costuma vender livro desse tipo? Esses livros, aqui em Tiltaba a gente não tem nenhuma livraria específica para agricultura, né? Então, é a internet, tá? Mas ninguém precisa comprar, não, só se quiser muito. É Pra porque eu você... achei interessante. É um livrinho muito bom, viu? Eu gosto muito dele. Quem quiser anotar o nome aí, é o Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas. Isso aqui é uma edição mais nova, tem umas edições mais antigas, mas é esse que atualmente está sendo, acho, comercializado na internet, tá? Faz uns 4 anos que eu comprei essa versão. Mas ele é muito bom, viu? Para quem pretende continuar na área, você vai usar também no curso superior, quem quer fazer agronomia, né? Então, quem quiser anotar aí, pode anotar, enquanto eu vou vendo as perguntas aqui. Aqui é aquela graminha que parece ter duas raízes, a gente fala rasta velha. Tomba velha, você fala? Que a gente fala popularmente? Ela, na verdade, ela não é uma planta daninha, não, ela é de importância econômica, né? Ela é pastagem, se for a que eu conheço como tomba velha, que ela dá
os estolões, e aí forma aquele, entre um estolão e outro, ela enraiza, e quando você passa meio despercebido, pode até levar um tombo, né? Dá um trapicão no meio do pasto do nada, quase cai. A que eu conheço é uma planta de importância econômica para pastejo, né? Qual o nome dela? Você fez outra pergunta aqui em cima? O Carlos deu mais alguns exemplos aqui, o meloso, o fedegoso, a ciganinha. A ciganinha é muito comum em pastagens, né, Carlos? E é uma planta daninha aí, chata, né? Eu tinha feito essa mesma pergunta lá em cima, eu copiei e colei aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. O Carlos tinha falado do caruru de porco, que ele é rico em proteína, viu, caruru? Aí alguns animais alimentam dele, mas aí quando você vai dentro de uma área de cultivo, já é uma planta daninha. Tem muitos comentários aqui em cima. Quanto a senhora pagou nesse livro? Eu não recordo, não é muito caro, mas eu não comprei na internet esse não, foi numa feira de livros que teve em um evento aí da área agrícola que eu comprei ele. Na verdade foi meu esposo que comprou ele para mim, mas eu não me recordo agora do valor, mas não é um livro caro não, depois vocês dão uma pesquisadinha no Google, dá um Google aí, dá uma pesquisada, tá? Mas não é um livro caro não. Nossa, vocês comentam muito aqui, deixa eu ver se eu acho a pergunta da Kathleen. Ô, professora, Oi? tem alguma planta daninha que está em extinção na nossa região ou não? Ou não, elas não entram em extinção? Mas se tivesse extinção, seria bom demais. Se tivesse extinção, não seria uma planta daninha, Maria Rita, mas interessante sua pergunta, porque ao passo que ela não está acontecendo muito na área, ela não é considerada uma planta daninha, certo? Ela só vai ser considerada uma planta daninha quando ela está ocorrendo em grande população e prejudicando a sua lavoura. Então, uma planta que ocorre esporadicamente, uma área, ela não é daninha, tá? É daninha por quê? Porque ela acontece em grande população e acaba prejudicando a sua cultura. Então, uma planta que pouco acontece, na verdade, a gente nem dá falta se ela sumir, mas elas não somem não, viu? Porque elas produzem muita semente e têm grande capacidade de desenvolver nos ambientes. Então, dessa forma, não temos aí conhecimento de plantas que existiam e eram consideradas daninhas e pararam de ser um problema, porque ela tem uma grande capacidade de se adaptar aos mais diversos ambientes, né, e produzem muitas sementes, tá? Você tinha falado aqui, né, que a gente fala, ela é uma planta daninha. Aquela planta que você falou, tamba véia, eu acho que é um Tifton, tá? Não tenho certeza, depois tem que conferir. Mas é uma planta de importância econômica. O fedegoso é difícil de controlar e é uma planta daninha, que o Rodrigo citou. O Alexandre aqui falou da grama, né, derruba velho, mas ela tem importância econômica, tá? Para pastos aí com equinos, é muito boa, bezerros, né? Ela é uma grama boa. Sim, o cavalo gosta muito dessa grama. E é uma grama que não desenvolve em qualquer ambiente, ela sempre desenvolve mais em áreas com mais matéria orgânica, tá? Você vê que próximo a curral, sim, ela desenvolve bem melhor, viu? Pode falar, Giovana. Eu tinha feito uma pergunta aí no chat. Tá, eu tô descendo aqui. Você estava falando da derruba velho, não é não, viu? Tem a cuiabana, que também não é uma planta daninha, né? O Tifton, o Tifton, o Alexandre falou, ele essa derruba véia, que a gente fala assim popularmente, né? Se eu não me engano, ela é um Tifton. Aí tem os materiais melhorados, né, que são vendidos. Deixa eu descer aqui.
Mamona, o Alexandre falou, mamona também, ela é considerada planta daninha, se ela está num lugar não desejado, a gente vai falar sobre isso, tá? A planta daninha verdadeira é aquela que qualquer ambiente que ela tiver, ela vai ser planta daninha. A mamona, ela é uma cultura que, há alguns anos atrás, teve muita importância para estudos, pesquisas aí na produção de biodiesel. Se for uma lavoura de mamona, o que? Agora, se a mamona está inserida dentro de uma lavoura de milho, de soja, ela é uma planta daninha. A soja, no meio da lavoura de milho, a soja tiguera, colheu a soja na primeira safra. Claro que tem a perda de sementes ali na área, que vai germinar na hora que você plantar o milho. A soja, no meio da cultura do milho, ela é considerada uma planta daninha, mas não é verdadeira, é uma planta daninha, chamada de planta daninha comum. Então, mesmo as plantas de importância econômica no lugar errado, ela é considerada uma planta daninha, tá? Mas não é a verdadeira. Mamona versão miniatura. A Kathleen falou. Deixa eu ver. Tem uns carrapichos gigantes. Sim. Madonna faz mal pro gado. Então, tem eu achei engraçado que ele escreveu Madonna, eu acho que era. Era mamona. Sim, substâncias que podem causar substâncias tóxicas, né? Capim amargoso, que o Rodrigo falou, é um problema muito grande nas lavouras. Deixa eu ver a Giovana que cheguei. Quando você acaba de gradear um pasto e joga semente de algum tipo de capim, começa a nascer muita planta daninha, tá? Vamos deixar praga para usar quando a gente... É um termo que às vezes a gente confunde, mas vamos começar a usar... Não, professora, eu ia colocar planta daninha, só que aí eu esqueci. Não, mas tranquilo. Assim, porque é bem comum, às vezes... o povo falando aqui em casa. Mas às vezes é comum a gente usar, mas eu prefiro, assim, usar praga para quando a gente está falando de insetos, pragas, ácaros, praga, e usar aqui, sempre quando a gente vai falar de, por exemplo, de planta daninha, vai falar de doenças, né, patógenos, causadores de doenças. Qual o melhor momento de combater? Com a própria você falou que depois de gradear, né? Quando já jogou a pastagem, começa a nascer muita planta daninha. O ideal é, assim, a própria gradagem, ela vai reduzir um pouco a população, não vai nascer igual, mas tem um banco de semente ali com milhares e milhares de sementes de planta daninha que, quando você ara e gradeia o solo, vai estimular a germinação dessas sementes de planta daninha, né? Então, o ideal é verificar qual tipo de planta daninha e escolher um herbicida, depois que ele está começando a germinar, o ideal é combater nesse início. Mas tem que escolher um herbicida que seja seletivo à sua pastagem, para não prejudicar. Que, por exemplo, está nascendo o alecrim, que é uma folha larga, e você plantou ali uma branquiária, ou um pânico qualquer, né? Dessa forma, você tem que ver pesquisar no Agrofit, que é uma base de dados do Ministério da Agricultura, ou com um técnico que trabalhe com pastagem, um agrônomo, um técnico que tenha conhecimento sobre controle de planta daninha em pastagem, para ele te indicar qual que vai ser o melhor herbicida, mas o controle ideal é no início mesmo, quando essa planta daninha está pequena, porque se você for deixando, ela vai já tendo uma competição muito forte ali com a sua pastagem, e reduzindo o desenvolvimento da sua pastagem. Mas o importante, pessoal, é sempre escolher, e isso em herbicidologia a gente vai aprofundar mais, né? O herbicida que seja seletivo à sua cultura e que controle bem a planta daninha. Já aconteceu de gente confundir aí herbicida e matar a lavoura junto com as plantas daninhas. Aí o prejuízo, se for uma lavoura de soja, uma lavoura até uma pastagem, aí o prejuízo é muito grande, porque você vai estar jogando fora todo o dinheiro de semente que você investiu, de adubação. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a escolha do herbicida. Isso, dentro do tópico de herbicidologia, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Mas qual a melhor época, Giovana, seria nessa fase inicial mesmo da planta daninha? Planta daninha, o ideal é sempre controlar ela pequena, porque ela ainda não deu sementes, porque ela ainda é mais fácil de ter uma ação do herbicida numa planta pequena,
a dosagem do herbicida vai ser menor, se comparado com uma planta daninha que já está ali com um porte maior, certo? Tem Então, algumas que tem que arrancar com a mão, não é? dentro de lavouras maiores, Maria Rita, é inviável um controle ali manual, né? Mas existem herbicidas para essas plantas daninhas. Agora, em uma área, uma horta caseira, no jardim, aí não compensa muitas vezes você usar um herbicida. Aí vem o controle mecânico, que é de arrancar com a mão ou fazer uma capinha, né? Mas em grandes áreas, se torna inviável porque da grande quantidade de plantas daninhas, tá? O Rodrigo perguntou se queria que filmasse o caruru. Depois manda uma foto aí. Não sei, aqui tem como compartilhar a foto? Se tiver, manda uma foto para os colegas aí verem o caruru, tá? Para ir identificando aí uma planta daninha. Alguns já conhecem, outros não. A Isadora colocou que esse livro tem em torno de R$70. Fora o frete. Tem que ir pesquisando, né, gente? Às vezes tem algum site que sai mais barato. Tá? Mas ninguém precisa comprar, não, só se realmente quiser, como eu disse. Eu até fiz um resumo, tem um material que eu tenho, mas boa parte desse livrinho resumido, que depois eu vou passar para vocês, que quando a gente tiver, na verdade, não vamos chegar a estudar junto esse tema, né? Provavelmente vai ser o professor substituto, mas eu vou passar esse material depois para vocês também, tá? Gradear e jogar um herbicida pré-emergente para folha larga, folha estreita, seletivo ou capim. O Alexandre está aqui dando uma... O próprio gradear é um controle mecânico, né? E depois, um herbicida pré-emergente seria uma saída para evitar a emergência dessas plantas daninhas, e um pós-emergente, que seja o seletivo ou capim. Isso aí, o Alexandre deu uma boa solução aí. Óleo de rícimo é feito de mamona? E agora eu não tenho certeza, hein? Quem souber responder aí, eu acho que sim. Eu não tenho certeza, Isadora. É verdade ou mito que a tiririca tem duas batatinhas? É verdade, Carlos. A tiririca, ela produz um tubérculo e ela se multiplica por aquele tubérculo. Tanto por semente como por tubérculo, tá? O tubérculo, por exemplo, se tem uma área muito infestada de tiririca, você passa uma grade ali, a grade vai cortando esses tubérculos e cada pedacinho daquele tubérculo vai dar origem a uma nova planta, então acaba que você está dispersando bastante. A tiririca, ela sim apresenta reprodução por semente e também por esses tubérculos, que é um caule modificado que fica dentro do solo, tá? E daquele caule modificado origina-se uma nova planta, tá bom? Obrigada, Alexandre, é feito de mamona. Obrigada aí. Eu não tinha certeza. E não é, Carlos, Eduardo, não é só duas batatinhas, não, dá vários tubérculos, tá? Uma mamona desenvolvida, uma tiririca bem desenvolvida, ela vai produzir vários tubérculos, e cada tubérculo dá origem a uma nova planta. E se ele é cortado ali com a grade, na hora que você passa uma grade para preparar aquele solo, se aquele tubérculo cortado em 3, tem a capacidade de originar 3 novas plantas, tá? Então, isso é verdade, sim. E por isso que é difícil controlar a tiririca. Muito bom aí, pessoal, a interação de vocês. Então, vamos definir a palavra, né? Fitopatologia. Fitopatologia, essa palavra na sua origem, né? Origem grega, fiton é planta. Quando você fala fitófago, por exemplo, toda palavra que você tem esse prefixo fito, né? Vem de planta, fitófago. Fito, planta. Fago, alimento. Então, animais, por exemplo, o inseto fitófago. O inseto fitófago é um inseto que se alimenta de plantas. Fitopatologia, fito, planta, patos, doença, logos, estudos. Então, o estudo das doenças de plantas. Então, é essa o significado da palavra fitopatologia.
E fitopatologia agrícola, né, é o estudo de doenças de plantas de importância agrícola. A fitopatologia ela é definida, então, como a ciência que estuda os organismos e as condições ambientais que favorecem as doenças de plantas, os mecanismos pelos quais esses fatores produzem doenças em plantas, ou seja, a forma de infecção de um fungo na planta, a forma de infecção de um vírus, como que um nematóide ele consegue entrar nas raízes da planta, como que ele se alimenta, como que uma bactéria consegue colonizar um tecido vascular de uma planta. Então, estuda os mecanismos pelos quais esses patógenos podem causar doenças em plantas, e também estuda a interação entre o agente causal de doenças e os sintomas ocasionados na planta doente, né? Cada doença, ela apresenta um sintoma bem característico, é como doenças humanas. Quando você está com uma gripe, quando você está, por exemplo, com doenças como rubéola, cachumba, tem sintomas característicos daquela doença, em que você, além dos exames médicos, uma consulta médica, o médico vai fazer algumas perguntas, identificando alguns sintomas e podendo dar aquele diagnóstico. Assim, citando, infelizmente, essa doença que está nos perturbando aí, né, o COVID, o diagnóstico ele é seguido de sintomas, mais de um exame feito para identificar o vírus, né, no corpo, ou os anticorpos gerados pelo seu corpo em reação àquele vírus. Então, para chegar no fechamento de um diagnóstico de doença, é observado sintomas, aqui no caso das doenças de plantas, é observado uma sequência de sintomas de, por exemplo, uma murcha no tomateiro, que é ocasionada por um fungo. O principal sintoma da murcha inicia na perda de turgescência do broto do tomate, e essa murcha ela vai tomando toda a planta até a morte da planta completa em poucos dias, 2, 3 dias. Isso é um sintoma. Só que aí tem a dúvida, porque tem uma doença bacteriana também que causa a murcha no tomateiro. Para o técnico, para o produtor diferenciar se aquela morte daquela planta de tomate foi por um fungo ou por uma bactéria, tem um teste para fazer. É o teste do copo. Você pega um copo transparente, o ideal seria um copo de vidro, né? Corta um pedacinho do caule do tomate, da planta que está com sintoma, do tomateiro que está ali com sintoma de murcha, e coloca esse pedaço do caule dentro desse copo com água. Se tiver desse caule saindo uma substância leitosa, como se fosse um pus mesmo, né? É uma doença, uma murcha causada por uma bactéria, porque só a bactéria é capaz de gerar aquela substância, que são milhares de células bacterianas ali dentro daquele tecido. Se você cortou um pedaço do caule de uma planta de tomate, que está com essa murcha, e colocou dentro do copo com água, e não saiu daquele pedaço de caule cortado, essa substância esbranquiçada, então aí você vai definir que não foi uma doença causada por bactéria, é um fungo. O manejo dessas duas doenças ele é muito parecido, porque tem que ser preventivo, né? Mas vai saber diferenciar ali qual que foi o agente causal. A fitopatologia também é uma ciência, né, que estuda as doenças de plantas, abrangendo seus aspectos desde diagnose, que é para chegar no diagnóstico qual doença que é, sintomatologia. Sintomatologia é o estudo da sequência de sintomas, para chegar também no fechamento de diagnose de doença. A etiologia, para saber qual que é o agente causal daquela doença, a epidemiologia e até o controle. Então, a doença de planta é o tema central estudado dentro de fitopatologia, tá? Mas, como eu disse para vocês no início da aula, não foi sempre que o ser humano soube qual que é
os agentes causais de doenças de plantas. Teve muitos problemas, pessoal, de fome no mundo, em algumas épocas, por doenças de plantas. Doenças severas, por exemplo, na batata, né? Que ocasionam em países em que a batata era a fonte principal de alimento, depois vou citar esse exemplo, com mais detalhes, em que a população se alimentava basicamente de batata, e com essa doença na batata, muita gente morreu de fome. Então, não se sabia o que causava aquilo. Não se conhecia, porque a ciência ainda era muito macro, né? Muito o que a gente vê aqui a olho nu. Não tinha microscópicos, e com o avanço da ciência foi possível descobrir, estudar e ligar esses agentes como vírus, fungos e bactérias a doenças de plantas. Como se controla algo que você não sabe o que é? Então, nesse tempo mais remoto da nossa história, não tinha o que fazer, porque não sabia o que causava essas doenças. E uma das explicações era que eram castigos, né? E com o avanço da ciência, possibilitou saber qual era o agente causal, e conhecendo o problema, possibilitou avançar a ciência no controle dessas doenças. E que chega na atualidade, que nós temos várias ferramentas de controle de doenças de plantas. Tanto a parte genética de melhoramento de plantas, né, como também o desenvolvimento de produtos químicos, como fungicidas, bactericidas, que são nematicidas, né, que são eficientes aí para ajudar nessa luta contra doenças de plantas. Aqui falando do trabalho de um pesquisador, do Debary, em 1853, ele fez um estudo, né, que comprovou a natureza parasitária de doenças de planta. Estabeleceu a fitopatologia como uma ciência. Muitas definições e conceitos foram propostos para doenças de plantas. Então, foi quando aí começou a estabelecer de forma mais concreta o que era um agente causal de doença de plantas, né? E para definir o que é doença de plantas. Então, teve vários pesquisadores que buscaram definir melhor o que é uma doença de planta. Só que ao tentar definir o que é doença de planta, os fitopatologistas tiveram algumas dificuldades, porque eles precisavam, para definir o que é uma planta doente, o que é normal e sadio, o que é uma planta normal e doente, né? São alguns pontos que levaram a essa dificuldade de definição de doença, conceito de doença de planta. Como separar uma doença de uma injúria causada, por exemplo, por um inseto que apenas perfurou ali um fruto, ou por uma ação mecânica de algum dano? Então, como separar o que é doença e o que é apenas um dano físico em uma planta? Como separar a doença de praga? O que é uma ação de um inseto praga e o que é uma planta que está doente? Então, foram alguns pontos aqui que geraram um pouco de dificuldade para ter um conceito mais preciso de doenças. E como conceituar a doença, levando em consideração que também não existem apenas doenças bióticas, doenças causadas por micro-organismos. Existem também as doenças abióticas, que eu falei para vocês, que, por exemplo, deficiência nutricional causa doenças abióticas na planta. Fatores climáticos, como o sol queimando um tecido foliar ou um fruto, é uma doença abiótica. O estresse hídrico causa uma doença abiótica. Em comparação, vamos falar com nós humanos. As nossas doenças não são só causadas por micro-organismos, né? Temos, sim, muitas doenças aí que nos atingem, que são causadas por vírus, bactérias, verminoses, né? E fungos também. Mas tem doenças que são por fatores abióticos. Por exemplo, uma anemia, você está com deficiência de algum nutriente no seu corpo.
não é nenhum micro-organismo que está causando isso, mas é uma deficiência nutricional. Você vai corrigir tendo uma suplementação alimentar, com alguma vitamina, ou melhorando sua alimentação. Então, é uma doença, só que é de causa abiótica. Então, é importante saber disso, né? Que para a planta também. Tem doença que é causada por agentes aí, micro-organismos, como fungos, bactérias, vírus, nematóides, fitoplasmas, espiroplasmas, mas também tem doenças abióticas, deficiência nutricional, deficiência hídrica no solo. Então, algumas definições, levando todos esses questionamentos dos pesquisadores, teve algumas definições de doenças. O Kuhn, em 1858, ele teve uma definição. As doenças de plantas devem ser atribuídas a mudanças anormais nos seus processos fisiológicos, decorrentes de distúrbios na atividade normal de seus órgãos. Tá? Isso foi uma definição. O Etzel, em 1935, ele estabeleceu outra definição de doença de planta. Doença em planta consiste de uma atividade fisiológica injuriosa, causada pela irritação contínua por um fator causal primário, exibida através de atividade celular anormal e expressa de condições patológicas características, chamadas de sintomas. Então, a doença ela é expressa e visualizada pelo um conjunto de sintomas. Quando você tem uma planta de soja com ferrugem asiática da soja, é observada essa doença através dos sintomas ali na folha. Aquelas pontuações de aspecto alaranjado, que vai causando manchas na folha. Então, isso é um sintoma. Já aquele aspecto alaranjado por baixo da folha é o chamado de sinais, porque já é a própria estrutura do fungo ali que causa aquela estrutura ali, né? Guma, em 46, estabeleceu que doença de planta é um processo dinâmico no qual o hospedeiro, que é a planta hospedeira, e o patógeno, em íntima relação com o ambiente, se influenciam mutuamente e que resultam na modificação morfológica e fisiológica da planta. Isso é importante, essa definição, para a gente entender como ocorre uma doença de planta, uma doença biótica. Agora, a gente vai dar mais foco para as doenças bióticas, tá? Biótica que tem um agente causal, que é um fungo, uma bactéria, um vírus ou um nematóide. Para ter uma doença, eu preciso ter 3 principais pontos. A planta hospedeira, que aí é a cultura de importância econômica, né? O milho, a soja. Um ambiente favorável, condições ambientais favoráveis, que, vamos dar como exemplo, uma umidade relativa, tem alguns patógenos que precisam de uma umidade relativa alta para causar doença, precisa de muita chuva, muita orvalho ali sobre a folha. Então, cada patógeno ele tem uma condição ambiental mais favorável para o seu desenvolvimento. Tem alguns patógenos, alguns fungos, algumas bactérias que, para colonizar os tecidos da planta, o ideal são dias mais quentes e úmidos, né? Por isso que no verão a gente tem mais doença nas plantas do que no inverno, porque tem mais patógeno que desenvolve melhor nessas condições de ambiente mais úmido e quente. E o terceiro fator para acontecer uma doença é ter o patógeno na planta. Então, esse trio de fatores é chamado triângulo da doença. Para ter uma doença, é preciso ter uma planta hospedeira suscetível ao patógeno, o patógeno e condições ambientais adequadas para ocorrer a doença. Se um desses 3 não acontece, não tem a doença, tá? Tem o patógeno na área, tem a planta hospedeira, mas o clima não está favorável para o patógeno desenvolver na planta, não vai ter a doença. Tem a planta hospedeira, o clima está favorável, mas o patógeno não está ali na área, não vai ter a doença. Ou esse patógeno está sendo controlado, cercado ali por um fungicida, por exemplo, um protetor, né? Então, para ter a doença, tem que ter esses 3 fatores interligados. Planta hospedeira suscetível, um patógeno, um fungo, uma bactéria, um nematóide, um vírus,
e as condições ambientais adequadas para esse patógeno desenvolver na planta. Outra definição foi de Walker, em 1950, que estabeleceu que plantas doentes são caracterizadas por mudanças na estrutura ou no processo fisiológico acarretadas por ambientes desfavoráveis ou por algum agente parasitário. Tem outras definições aqui, mas aqui, deixa eu ver aqui. Uma definição que eu acho mais completa, né, é essa definição de Agrius, em 1988, que disse que doença é o mau funcionamento das células e tecidos do hospedeiro, que a gente está falando da planta hospedeira, né, que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator ambiental que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Essa definição de Agrius, ele considera tanto doença biótica, quando ele fala aqui, ó, uma contínua irritação por um agente patogênico, que é um fungo, uma bactéria, um nematóide, um vírus, né? Ele também considera um fator ambiental, por exemplo, uma escassez de água no solo, um fator de deficiência nutricional ali no solo. Então, ele, nesse conceito, o Agrius estabelece que a doença de planta ocasiona, né, um mau funcionamento de toda a fisiologia da planta e a morfologia também alterada, em muitos casos, por fatores patogênicos, que são os agentes causais, fungos, bactérias, e também pode ser ocasionada uma doença por fatores ambientais. Então, ele dá uma definição um pouco mais completa. Doença é uma condição envolvendo mudanças anormais na forma, tem doença que causa deformação dos frutos, isso é bem comum para doenças causadas por vírus, né? A planta fica retorcida, o fruto fica com a sua morfologia toda alterada. Tem doenças que vão afetar a fisiologia da planta, afetam dessa forma o desenvolvimento, a condução de seiva, os processos bioquímicos que funcionam dentro da planta, reduzindo fotossíntese, interferindo em vários fatores ali essenciais para o desenvolvimento da planta, né? E tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta ou de suas partes. Então, esse conceito de Agrius, ninguém precisa decorar, viu, pessoal? Conceito, nem nada, nem quando a gente tinha as provas ali sem consulta, né? Que agora as provas você tem capacidade de consultar o material, mas eu nunca exigi nada que decore, vocês precisam entender. Entender o que é doença. Tentar definir isso com as próprias palavras, dentro de tudo que a gente leu aqui nessa aula, né? Que uma doença, ela vai ser o mau funcionamento da planta, que esse mau funcionamento é ocasionado por algum fator patogênico, fungo, bactéria, nematóide e vírus. Tem outros agentes, mas a gente está focando nesses, né? E também pode ser ocasionado por fatores ambientais, que são as doenças abióticas. E esses fatores, tanto os patógenos como os fatores ambientais, vão levar a uma desorganização nessa planta, no mau funcionamento, no seu desenvolvimento anormal, em formas anormais na planta, dependendo da doença. E é observado essa doença por uma sequência de sintomas. E essa doença pode levar à parte de morte da planta, ou no seu subdesenvolvimento, ou até na morte total da planta, depende do tipo de doença, que são muitas, né? Até os fatores abióticos podem levar a planta à morte. Uma planta de milho, uma lavoura de milho, plantada em janeiro, mas que ficou sem chover, vamos falar aí, 30 dias, por fatores ambientais, modificações ambientais, que deixou aquela lavoura ali. É uma época normal de chover aqui na nossa região, janeiro, mas por fatores ambientais, daquele ano não choveu nem um dia, e não tem irrigação na área. Então, aquele milho estava recém-emergido ali do solo. 30 dias sem chuva, com sol muito quente,
vai matar aquela planta. E é uma morte por um fator abiótico, que é a escassez de água. Então, é importante vocês terem esses conceitos, né, que não é só patógeno que mata a planta, mas tem fatores ambientais que causam doenças sérias e até a morte da planta, né? Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai até aqui. Deixa eu ver se teve mais comentários aqui. Eu vou deixar o material logo depois aqui que eu finalizar. Vou salvar em PDF os slides que a gente estudou. Vou colocar no Class. Vou também, até o final do dia, postar a aula que está sendo gravada, tá? Vou até finalizar a gravação e depois eu vou respondendo aqui as perguntas, tá bom?